Olá! Nessa nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar em 3 temas que são, olha, fundamentais para qualquer investidor aqui no mercado brasileiro. E vamos fazer isso usando dados reais, para dissecar os dividendos da gigante de shoppings Allos, entender de vez a performance do famoso ETF Divo 11 e, claro, entrar na polêmica da recompra de ações, para saber quando ela realmente cria valor e quando ela, na verdade, destrói. Então, o nosso roteiro aqui é bem direto. A gente começa com o zoom, olhando bem de perto o dividendo de uma única empresa, a ALOS. Depois a gente abre o campo de visão para um ETF, o Divo 11, que já é bem mais diversificado. E para fechar, discutimos um conceito super importante de finanças, a recompra de ações. A ideia é ir construindo esse raciocínio, sabe, do micro para o macro. Bora começar então com a Allos, uma gigante dos shoppings. O que está todo mundo comentando é o anúncio recente de dividendos bem gordos. A pergunta que não quer calar é: de onde está vindo tanto dinheiro? E talvez mais importante, essa festa toda, essa distribuição generosa, se sustenta no longo prazo? Para a gente entender a origem desse dividendo, o primeiro passo é dar uma espiada na saúde financeira da empresa. E olha, o que os números mostram é que a Allos está numa posição bem robusta. Não tem mágica nenhuma aqui, viu? O que tem é o resultado de uma boa gestão e um cenário que acabou ficando bem favorável. Os dados mostram uma combinação de fatores bem poderosa. Primeiro, a empresa gera muito, mas muito caixa com a operação dela. Segundo, ela não tem muitas dívidas pesadas vencendo logo ali na frente, o que dá um belo fôlego. Terceiro, a alavancagem, o nível de endividamento, é considerado bem tranquilo. E olha só que ponto interessante. A dívida da empresa está montada de um jeito que se beneficia muito com a queda dos juros aqui no Brasil. Esse gráfico ajuda a gente a visualizar essa estabilidade toda. A alavancagem, que é aquela relação entre dívida e geração de caixa, está em 1,7 vezes. É um número super saudável. Agora se liga nesse detalhe. 98% da dívida está ligada ao CDI. O que isso quer dizer? Com a Selic caindo, o custo dessa dívida também cai. E aí sobra mais dinheiro. Para completar, a empresa ainda foi eficiente e cortou despesas. É um cenário bem positivo, né? E aqui, pessoal, chegamos no pulo do gato da nossa análise sobre a Aelios. O dividendo anunciado por mês, de 29 centavos por ação, é mais que o dobro do que a gente pode chamar de dividendo sustentável ou recorrente, que seria de uns 13 centavos. Ou seja, uma parte bem grande desse pagamento é um evento único, extraordinário, que não vai se repetir sempre. É fruto daquela combinação de caixa forte e menos investimentos previstos. Mas como é que se chega nesses 13 centavos? A conta está toda detalhada aqui nessa tabela. Vamos lá. A empresa estima gerar de caixa algo entre 1,5 bilhão e 1 bilhão e 700 milhões de reais por ano. A política oficial da própria Allos é distribuir 50% disso para os acionistas. Fazendo as contas, a gente chega num dividendo anual de mais ou menos 1,60 por ação. Agora é só dividir por 12 meses e pronto, chegamos nos 13 centavos mensais. Esse é o patamar que a gente considera recorrente. Então, a lição mais importante aqui é a seguinte: o investidor precisa entender que esse dividend yield de 11% que está todo mundo vendo, ele é temporário. Ele está inflado por esse pagamento extra. Se no futuro a empresa voltar a pagar só o dividendo recorrente, esse yield pode cair para metade, para algo perto de 5%. É fundamental ter isso bem claro para não criar expectativas erradas sobre a renda que vem por aí. Muito bem, agora vamos dar um passo para trás e ampliar a nossa visão. A gente sai da análise de uma única ação para olhar uma opção bem mais diversificada, o ETF Divo 11. Para quem não conhece, é um fundo de índice que junta as maiores empresas pagadoras de dividendos da nossa bolsa. Esse gráfico de pizza mostra na hora a diversificação que o Divo 11 oferece. De cara, a gente vê uma presença forte de setores que são a base da nossa economia, como bancos, energia elétrica, petróleo. São setores bem conhecidos pela solidez e pela capacidade de gerar lucro de forma constante ao longo do tempo. E aqui, nossa, os números do histórico são de cair o queixo. Numa janela de 10 anos, o Divo 11 entregou um retorno de 460%. Isso não só bateu o Ibovespa com muita, mas muita folga, como também superou o CDI, os fundos imobiliários e até o S&P 500, que é o principal índice americano, quando a gente traz o resultado para reais. É uma performance que mostra a força dessa estratégia de focar em dividendos no longo prazo. Para quem não quer ficar escolhendo ação por ação, as vantagens são bem óbvias. Com uma única compra,
a pessoa já se diversifica em gigantes como Petrobras, Vale, Itaú, Banco do Brasil. E tem um detalhe bem legal: a gestão do fundo costuma alugar as ações da carteira. A grana que entra com esse aluguel muitas vezes já paga a taxa de administração. Ou seja, o ETF pode até render um pouquinho mais que o próprio índice que ele segue. Mas calma lá, é preciso ter atenção a alguns pontos super importantes. O principal é para quem está buscando renda mensal. O Divo 11 não deposita o dividendo na conta. O dinheiro é reinvestido automaticamente no próprio fundo, o que faz a cota valorizar. Para pegar esse dinheiro, é preciso vender algumas cotas. E nessa venda tem imposto, 15% sobre o lucro, sem aquela isenção dos R$ 20 mil que vale para as ações. Ok, antes da gente ir para o nosso último tópico, que é um pouquinho mais denso, uma pausa rápida. Se análises como essa, que vão a fundo nos detalhes, estão ajudando de alguma forma, considere se inscrever aqui no canal. É só um clique, e isso nos ajuda demais a continuar produzindo esse tipo de material. Afinal de contas, construir uma base sólida de conhecimento é o que dá segurança para a gente navegar nesse mercado e tomar as melhores decisões com o nosso dinheiro. E para ajudar nessa jornada, eu preparei uma lista de livros que eu acho essenciais para qualquer investidor. O link para essa seleção está aqui embaixo na descrição. São leituras que podem, de verdade, mudar a forma de pensar sobre investimentos. Certo, vamos para o nosso terceiro e último assunto: recompra de ações. É um conceito um pouco mais técnico, mas a melhor forma de pensar nisso é como um reinvestimento forçado. Em vez da empresa te pagar um dividendo, ela pega esse lucro e usa para comprar as próprias ações no mercado, tirando elas de circulação. Muita gente pensa exatamente assim, e o argumento é bem direto. Pô, nem sempre a minha própria ação é o melhor lugar para investir agora. Então por que não dar o dinheiro para o acionista e deixar ele decidir o que fazer? Vamos ver como isso funciona na prática com 2 exemplos, que são a noite e o dia. O programa de recompra da Vale é um caso clássico do risco enorme que essa estratégia tem. Os dados aqui não mentem. A empresa gastou bilhões de reais recomprando as próprias ações a preços médios de R$ 111, 113, R$ 106 reais. Basicamente, eles compraram um monte de ações quando elas estavam lá no topo, perto das máximas históricas. Na prática, foi uma baita destruição de valor para o acionista. E agora vem a parte mais crítica dessa história. Quando a cotação da ação despencou, foi lá para a faixa dos R$ 48, R$ 50 reais, um preço objetivamente muito mais barato, né? Pois é, aí o programa de recompra estava praticamente parado. Ou seja, compraram na alta e não compraram na baixa. Foi uma oportunidade gigantesca de gerar valor que foi jogada fora. Agora, vamos para o outro lado da moeda, o caso da Irani, empresa de papel e embalagens. Eles também fizeram várias recompras, mas o resultado foi totalmente diferente. Eles reduziram o número de ações no mercado e, ponto crucial, cancelaram essas ações, o que automaticamente aumenta a fatia de cada acionista que ficou. E o mais importante, fizeram isso quando os preços estavam bem atrativos. E este número aqui é impressionante. Ele mostra o poder de uma recompra bem executada. Numa simulação, quem só reinvestiu os dividendos viu o número de ações crescer 42%. Mas a participação real na empresa, a fatia do bolo, cresceu quase 60%. Ué, de onde veio essa diferença toda? Veio das recompras. Como a empresa diminuiu o número total de ações, a fatia de cada um ficou relativamente maior. Então vamos amarrar tudo e resumir as grandes lições de hoje. Primeiro, com a Olos, a gente aprendeu a sempre separar o dividendo que é recorrente daquele que é extraordinário para não cair em armadilhas. Segundo, com o Divo 11, vimos que ETFs são ótimos, mas tem que conhecer as regras do jogo, como o reinvestimento automático e o imposto. E terceiro, e talvez o mais importante, em recompra de ações, o preço é tudo. Ela só gera valor de verdade se for feita com ação barata. E é isso, fechamos nossa análise tripla de hoje. E agora eu quero saber, qual desses assuntos foi o mais interessante? O dividendo temporário da Allos, a performance incrível do Divo 11 ou essa diferença brutal entre as recompras da Vale e da Irani? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para a gente continuar trazendo mais análises como essa. Um abraço e até a próxima!